cito João 1:23. Eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Fim da citação. Bonito, né? Quer dizer, ele se autocompreende, na sua vocação, encontra a sua missão como sendo apenas uma voz que precisa ser proclamada. Ele não é a palavra, mas é a voz, né? Um mensageiro, a voz que carrega a palavra. E também é interessante que ele, como que encarna, apropria-se do profeta Isaías, né? Então ele tem consciência da sua missão, né? Da sua missão segundo as Escrituras, né? Continuemos. Ao ser questionado quem ele é, João responde sobre sua identidade, uma voz que clama no deserto. Não é a palavra, mas apenas e somente uma voz. O conteúdo, o essencial está na mensagem, na palavra, e não no mensageiro, na voz. Essa voz ecoa no deserto. De algum modo, só quem busca verdadeiramente Deus e que vai ao deserto é que pode abruptamente escutar a voz que clama. Quando a voz do ego e dos demônios, né, o que divide, se calarem, então escutaremos a nossa voz interior de nosso verdadeiro eu. Então, a voz do profeta, de João ou de qualquer outro, ressoará com clareza e nitidez dentro de nós. Só então poderemos deixar o deserto físico e ou psíquico e, como os discípulos de João, poder se dirigir a Jesus. Mestre, onde moras? João 1:38. Mestre, onde moras? Veja que uma pergunta que não é uma pergunta estética, né, para conectar com o exemplo do início, né? Então, eles estão se colocando numa posição de discípulo e reconhecendo que Cristo é o mestre deles e querem viver na intimidade. Então, eles não querem apenas cura, libertação, milagre, eles querem morar com o mestre, eles querem conviver na crueza do dia a dia, na dificuldade do cotidiano, né? Mestre, onde moras? Né? Então, belíssima pergunta que, em tese, comprova que o discípulo está pronto para ser discípulo, né? Está disposto a seguir o mestre. Como a dizer, como se dissessem, tu és mestre e eu quero ser teu discípulo. A convivência no deserto com João me preparou para este momento. Sei que és a palavra do Pai. Quero morar, habitar, não mais no deserto, mas na tua presença. Nós nos dispomos a habitar o deserto, fugir dos olhares, como João, se concentrar no essencial. Nós nos dispomos a habitar, morar. Não é uma coisa turística, mas cotidiana, a habitar o deserto para lutar contra nossos egoísmos, nosso ego e com os demônios. Nós temos a coragem de viver na verdade e proferir a verdade. Quer dizer, temos consciência da missão que nós temos a sensibilidade de perceber que Deus quer agir através de nós e em nós, e que há uma seriedade nisso, e que, por assim dizer,
E no fundo é isso mesmo. A nossa vida não é o que mais importa. O que mais importa é preparar o caminho do Senhor. Então, nós temos a coragem de viver na verdade e proferir a verdade, ou somos como um caniço, agitado pelo vento, fazendo vista grossa, passando mão na cabeça, fazendo de conta que não vê. Nós falamos a verdade mesmo perante reis poderosos? Ou só demonstramos o amor à justiça e profetizamos se as circunstâncias forem inofensivas? Ou se acusamos os pequenos e simples? Falamos a verdade ou de forma grossa os pequenos e simples, e quando não tem implicações, consequência para mim, e diante de reis poderosos, quem tem influência, aí eu não falo. Dois pesos e duas medidas, quer dizer, não há uma missão. Nós fazemos violência, entre aspas, para apoderar-se do reino dos céus? Ou preferimos nos calar e deixar de ter voz profética? Nós nos colocamos como menores, maiores na minoridade, como vimos, como penitentes, com apenas uma voz, ou nos postamos como sendo a própria palavra. Nós vamos habitar no deserto ou preferimos os palácios, os templos, as igrejas, né? Das sinagogas, as grandes paróquias? Nós, em nossa vida de penitência, nos vestimos bem, mas com roupas simples, ou só apreciamos roupas de marcas e caras e só valorizamos isso? Em louvor de Cristo. Amém. Paz e bem a todos e a todas.